Olá, bem-vindas, bem-vindos. Mais uma quinta-feira de setembro, nosso vídeo. Obrigada por estares aqui a assistir. Estou aqui muito bem acompanhada novamente com essas plantas maravilhosas. Chamo aqui a força do amarelo para lembrar que a prevenção ao suicídio nesse mês de setembro. E também estou aqui com a companhia dessas malvas, que são essas flores lindas. Essa rosinha é a malva real. Tem outros exemplares aqui que mais tarde eu vou apresentar para vocês, de outras espécies. E hoje eu quero seguir o nosso estudo, mais focado aos pais. Esse vídeo é dedicado aos pais e às figuras parentais, aqueles que eu mencionei no vídeo passado, que cuidam das crianças e que precisam estar muito bem sintonizados, em harmonia, para que tudo corra bem e as crianças estejam saudáveis. Então eu vou trazer para vocês um conceito, que é o conceito da coparentalidade. O que significa isso? Coparentalidade é a maneira como os pais se relacionam e lidam com as questões relativas aos filhos. Parênteses. Quem são esses pais? Pais podem ser o pai e a madrasta, a mãe e o padrasto, a mãe e a avó, enfim. Hoje a maneira como eu vou falar aqui vai estar focada mais na família intacta, que é a família que o pai e a mãe continuam juntos, não se separaram, tá? As famílias diferentes, atípicas, famílias que existem duas mães, dois pais, sintam-se contemplados, tá bem? Família intacta eu chamo a família que não houve um processo de separação, ok? Então, a gente já, nos estudos, já descobriram, né, uma coisa que é um pouco óbvio, aquilo que eu estava falando, a criança é o reflexo dos pais, né, o relacionamento conjugal reflete imediatamente na saúde da criança, né. Como é que isso acontece? Dentro de um sistema maior, que é o sistema familiar, existem vários subsistemas. Um deles é o sistema parental, que é o sistema do casal que cuida dos filhos. Outro é o sistema conjugal, que são essas mesmas duas pessoas que se relacionam, né, como cônjuges. Outro é o sistema fraterno, que é o sistema entre os irmãos. E a família extensa também está envolvida, mas assim, em outro lugar. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre o sistema conjugal e o sistema parental. O sistema parental, que é os pais com os filhos, incluindo os filhos. Quando o sistema conjugal não está satisfeito, não está feliz, o casal não está feliz, o mais provável é que aconteça um transbordamento desses conflitos, do estresse, para os filhos, né? Então, e muitas vezes acontece que a criança, principalmente as crianças mais novinhas, na primeira infância, a fantasia inconsciente dela é muito egocêntrica. A criança acha que o mundinho dela é ali, no umbiguinho, e ela assume muita coisa como culpa dela. Isso é natural, acontece e é doloroso. Então, o que a gente pode observar nesses sistemas, na relação entre esses subsistemas, que pode contribuir para esse transbordamento, né? Como é que pode ser fator de proteção e fator de risco na relação entre pais e filhos? A ordem de nascença das crianças, né? Muitas vezes o caçula, apesar de ser muito mimadinho, às vezes é o que recebe menos atenção, né? Às vezes é aquela raspa do tacho que a mãe, primeiro filho, foi toda aquela dedicação, né? E depois do segundo já relaxa um pouco, né? O pai também já, então é assim mesmo. E no terceiro, então, né? A partir do terceiro, então vai tudo no pique, né? Às vezes falta um pouco um olhar um pouco mais individualizado para essa criança.
Por outro lado, essa criança também é que recebe mais dos irmãos. Aprende também com os irmãos, não só com os pais, né? Os irmãos também estão ali para dar um toque, ensinar, proteger, recebe as roupinhas, né? Muitas vezes. Então, essa criança também tem esse outro lado. Uma outra questão é a associação entre o sexo da criança e o tipo de coparentalidade. Então, o que eu estou querendo dizer, assim? Muitas vezes, quando a criança é pequena, por exemplo, uma menina pequena, é aquele bebezinho, a princesa do papai, aquele amor. Quando cresce, já começa a entrar para a adolescência, às vezes o próprio pai fica um pouco amedrontado com aquilo e se distancia um pouco, se coloca em outro lugar. Pode ser muito parceiro, pode estar ainda muito envolvido, mas tem um pouco mais de se resguarda um pouco naquela relação, né? A mesma coisa em relação à mãe. Às vezes até acha as brincadeiras do menino muito engraçadas, menino, sapeca, e de repente quando ele cresce e o próprio menino já não quer ser visto, né? Não pode entrar no chuveiro quando ele estiver tomando banho. E a mãe também vai se colocando no lugar dela, né? Isso também é fator de proteção. Não estou dizendo que isso vai causar problemas, mas vai mudando os canais de comunicação entre os pais e os filhos, né? Então é preciso sempre respeitar esse distanciamento, que é natural, é até saudável, mas também buscar criar outros, né? Manter outros canais de comunicação, de afinidade de interesses ativos. Na idade da criança está incluído a personalidade dos pais. E aí, são vários aspectos, né, que entram aí. Como eu estou falando dos fatores de proteção e os fatores de risco, eu vou primeiro falar aqui sobre os fatores de risco. A ansiedade, pais muito ansiosos, que entre eles, quando não conseguem lidar com a diferença, acabam se distanciando, ao invés de buscar o diálogo, acabam indo para o seu próprio mundo. Os deprimidos também, mais ainda, né? Entram nesse pacote dos que evitam o relacionamento, né? A discordância sobre as práticas educativas, isso é o que tem aí a torta e a direito, né? As heranças familiares são diferentes, apesar de existir muita afinidade entre o casal, a química, a atração, mas na hora de decidir se vai usar fralda de pano, fralda descartável, se vai dar chupeta ou se não vai, tudo isso acaba, às vezes, tendo ali certos atritos, né? Os diferentes níveis de investimento de cada um dos pais. E aí eu faço assim uma ressalva, né? Dou uma ênfase ao envolvimento paterno, que agora essas novas gerações, a partir dos anos 90, 2000, isso já mudou bastante, né? Os novos pais já estão muito mais ativos, envolvidos, interessados, mas até pouco tempo atrás era considerado que quem tinha instinto materno era a mulher, né? Que ia saber cuidar, que ia saber lidar, que ia adivinhar o choro, o que significava o choro da criança, ia saber fazer, o que fazer. E isso é um mito que já caiu por terra, né? Mas é recente. E então, falando agora um pouco sobre os fatores de proteção, o que pode ajudar a evitar esse transbordamento, né, dos conflitos parentais para as crianças, para os filhos? A maneira como eles lidam com as suas diferenças, com as suas dificuldades. A flexibilidade, né? De olhar para aquela diferença, para aquela chupeta que o outro quer dar, para aquela fralda descartável e saber que aquilo vai ter um lugar para aquele pai ou para aquela mãe
e que de alguma forma o outro precisa saber contornar aquela situação e incluir aquela maneira de fazer no seu cotidiano também, apesar de não ser a sua opção, né? A rede social também é uma coisa que ajuda muito, né? Poder contar com o apoio dos avós, de tios, ter amigos, né? Ter hobbies, ter onde levar as crianças, uma religião, tem muita gente que se apoia muito na religião, alguma coisa, alguma atividade que seja um interesse, um projeto comum da família, né? Então, isso é uma coisa que também contribui bastante com a saúde familiar. A cidadania, né? O acesso à cidadania, acesso à saúde, emprego, né? Um poder aquisitivo para poder proporcionar essas coisas que são do interesse da família. Isso faz parte do contexto saudável, né? Que ajuda a evitar o transbordamento. E tem aquele ditado, né? Agora que eu me lembrei dele, que é entre o mar e o rochedo, quem sofre é o marisco, né? Para os marisquinhos ficarem ali bem resguardados e o atrito, né, entre o mar e o rochedo faz parte, é natural, a natureza fez assim, o homem e a mulher, ou mesmo entre dois homens e duas mulheres, é uma coisa que acontece entre o casal, faz parte, mas que em alguns aspectos podem piorar ou amenizar, que isso quem acabe pagando o pato sejam as crianças, né? Tem outros três aspectos que eu gostaria de mencionar, mas que realmente merecem vídeos específicos. É a comunicação, a maneira como os pais se comunicam, as heranças familiares, e eu não estou falando de heranças materiais, estou falando sobre heranças culturais, de valores, crenças, hábitos e educação de forma geral, né? Que essas são essas coisas que às vezes entram em choque quando nascem os filhos. E a resiliência. A resiliência é a capacidade de superar desafios. Tem pessoas que têm mais e tem pessoas que têm menos, né? Então, isso é um aspecto importantíssimo, né? Nossa capacidade de transformar aquilo que poderia ser um estrume, né, em adubo para a nossa própria planta. Transformar a ferida em pérola. Mais à frente vamos falar melhor sobre isso, porque hoje ainda quero aqui apresentar essa plantinha, são 3 espécies, da malva, minha amiga Maria Malva, uma homenagem a ti também. Eu escolhi essa plantinha, essa aqui é a malva silvestre, essa e ela, e essa também, ela são a mesma espécie. Daqui de Portugal, né? No Brasil elas são um pouco diferentes. Então, vai ver a folha, criada em permacultura, então levou ali umas beijocas dos bichinhos, também serviu de alimento para os bichinhos. Mas ela é uma folha, olhada ao microscópio, ela tem uns pequenos pelinhos que são estrelinhas, no microscópio aparecem como estrelas. E ela é muito suave, ela é muito, assim, o toque é mesmo muito suave. E ela tem também, olha a florzinha. A florzinha dela é muito delicada. E ela tem esses queijinhos assim, olha. Isso é comestível. Isso aqui é uma pânquia, uma planta alimentícia não convencional daqui de Portugal. Isso aqui pode ser usado no sumo verde, em refogados, em sopas, crua na salada, volta e meia eu uso também. E ela é maravilhosa, é uma planta que tem uma propriedade emoliente. O que significa isso? Ela amolece os tecidos, ela hidrata, ela faz uma capinha nas paredes, ela tem muita mucilagem, né? Então isso cobre as paredes da boca, então é gengiva, todo esse aparelho esôfago, todo o aparelho
digestivo, estômago, aí para quem tem úlceras, para quem tem hemorroida, isso aqui é cataplasma, disso aqui é um ótimo remédio. E também para o sistema reprodutor, tá? Isso posso falar também com mais calma, para o vídeo também não ficar muito longo dessa vez, tá? Eu quero ainda apresentar essa daqui, que é a malva real. Também tem as mesmas propriedades, a única diferença é que essa flor maravilhosa é usada na tinturaria também. Também é usada como corante para os tecidos. E essa aqui é a mais comum no Brasil. Também a malva silvestre no Brasil é mais parecida com essa, né? E ela é muito usada, tem pasta de dente, é muito refrescante. Ai, tem um cheirinho isso aqui. Se o vídeo desse passar o cheirinho, é maravilhoso, é muito transcendental. Eu sou apaixonada pelas plantas, né? Sou um pouco suspeita para falar, mas recomendo. Por que eu tô falando sobre a malva no vídeo para os pais? Porque a malva, ela é uma planta que ela não tem toxicidade, ela pode ser usada, como eu falei, até crua, né? Pode-se comer a folha. E ela traz muita suavidade, né? Então é a essa suavidade da malva que eu estou a apelar hoje, né? Para tratar dos assuntos conjugais e parentais. E é o que eu desejo para vocês, casais, pais, cuidadores, para todos que têm essa tarefa, né, de cuidar de alguma vida, de se responsabilizar por alguma vida. Muita suavidade para vocês, também aqui a lavanda chegou junto também se fazendo presente, porque isso aqui também é uma maravilha para dormir, olha, também super recomendada para dormir, para colocar embaixo do travesseiro, para colocar no armário. Mas enfim, hoje eu vou falar, vou me restringir a malva. Já são 17 minutos de vídeo. Todo mundo fala, faz uns vídeos mais curtos. Não consigo. Vamos seguindo, tá, pessoal? Mandem as suas recomendações aqui para mim, as sugestões, as críticas. O que vocês têm mais curiosidade de aprender? Tô curtindo muito ter o retorno de vocês, tá bom? Um beijo grande, meus contatos estão aí. Quem quiser falar comigo, só entrar em contato, tá bem? Beijo, boa semana, até a próxima quinta.